Eu acho uma ignorância eu não ganhar presente de Dia das Crianças. Olá, pessoal, tudo bem? Então, vamos para a aula de hoje. O tema da nossa aula vai ser John Rawls, um dos autores, eu não sei se mais importantes, mas com certeza um dos mais conhecidos aí no estudo da filosofia e da sociologia do direito. Ele é um autor que viveu lá que escreveu, que produziu lá no final dos anos 70, né? 1971 é datada a sua obra mais famosa, né? O Teoria da Justiça. E ele teve uma influência importante, não necessariamente na definição das doutrinas jurídicas, mas na definição um pouco da ideia do direito e de por que são justas, né? Por que são justas as leis, né? Como se estabelece uma correlação entre lei, direito e justiça. Então, obviamente, ele vai ser um autor considerado justo-positivista, né? Alguém que propõe a aplicação direta da lei sem mediações muito grandes, sem uma interpretação personalista ou subjetiva por parte do judiciário ou do sistema. Uma das características mais importantes da obra do John Rawls é o fato de que ele é um contratualista. Então, veja, nós já estudamos contratualismos lá na nossa disciplina de ciência política. Isso era coisa dos anos 1500, né? Coisa do século XVI, XVII. Pode ver lá autores como, né, o Thomas Hobbes, o John Locke. Desde do século XVIII ainda, né, tem autores que estavam trabalhando dentro dessa perspectiva. Mas veja que no século XX, né, falar em contratualismo parece uma coisa meio muito fora da curva. E de fato é, né? Você vai ter muito pouco desse tipo de abordagem em autores modernos. Então, ele é um autor bastante particular por conta dessa abordagem de contratualismo vinculado a uma teoria jurídica. Ele propõe, né, não necessariamente um contrato social que vai fundar, né, o Estado e o Estado de Direito, como os autores anteriores disseram. John Rawls, R-A-W-L-S, né? John Rawls. Ele vai fazer uma proposta, depois eu coloco lá na plataforma para vocês verem, né? Eu vou colocar um pouco de texto lá para vocês. Ele é um autor contratualista, mas o contratualismo dele é diferente dos autores que nós vimos antes, porque ele não está propondo aqui o contrato social como aquilo que dá origem ao Estado e à sociedade política. Ele é um autor que tem uma abordagem de contrato social que é voltada para entender por que o direito existe, por que ele vai estar vinculado à ideia de justiça, embora, como consequência desse contrato social, né, que ele propõe, as outras instituições, né, por causa desse contrato social, as outras instituições também vão poder existir. Ou seja, não é uma questão de que o contrato social funda a sociedade civil, mas pelo consenso que pode ser criado, pela definição possível em torno daquilo que é justo e injusto, daquilo que pode ser definido como as regras, o conjunto geral das regras que organizam uma sociedade. Em decorrência disso, né, as outras instituições também poderão existir. É uma diferença pequena, pontual, mas que é importante. Então, não é que ele esteja dizendo que o contrato social vai fundar a sociedade política, né, ele funda a ideia de direito e a ideia de justiça, e em decorrência disso, pode também, né, tornar-se possível a existência do Estado. Okay? Ele vai dizer, né, ele vai falar, ele vai propor, né, uma série de ideias correlatas com aquelas que nós estudamos em autores anteriores, os contratualistas clássicos, mas usando uma roupagem um pouco diferente. Por exemplo, ao invés de falar em estado de natureza, né, estado de natureza, contrato social e depois estado civil, ele vai falar em posição original, que seria o equivalente a estado de natureza,
E depois ele vai traçar uma série de características decorrentes dessa posição original que permite que as leis possam ser criadas e consideradas justas numa sociedade complexa e organizada. Então, o que é essa posição original? Seria a situação original da humanidade. Obviamente, ele está falando aqui do construto, né? Isso é uma hipótese. Pessoal, vamos ligar essas câmeras aí. Eu vi a Sandy ficou com vergonha, ligou e desligou a câmera. Vamos aparecer aí, né? Então, vou desligar a minha também aqui. Professor, a gente se Então, fez em off, tudo bem, mas... Desculpa, Sandy, eu não estou ouvindo, né? O que vocês estão dizendo. Se puder escrever. Então, essa posição original, né, assim como para os autores clássicos do contratualismo, tá nada. Tá nada. Essa posição original, lembra, como eu já falei, aquilo que seria o estado de natureza para os autores clássicos, né? E assim como para os autores clássicos do contratualismo, ela seria um estado hipotético. E segundo John Rawls, posição original refere-se a um estado de consciência, a consciência das regras do direito, da ideia fundamental de certo e errado que uma sociedade possui, e tudo isso vinculado ao desejo que ela tem de se organizar da forma correta. Então, o que seria essa posição original? Seria um momento mental da humanidade em que as pessoas, despidas dos seus preconceitos, despidas dos seus racismos, né, das suas posições de casta, do posicionamento social, desprovidas do conhecimento sobre como as posições na sociedade poderiam influenciar a sua própria vida e na noção de certo e errado, desprovidas de tudo isso, elas poderiam aí definir as regras do direito, pensando naquilo que fundamentalmente, naquilo que no seu nível mais básico seria o correto. Certo? Então seria a ideia daquilo que é certo desprovida dos preconceitos, desprovido de tudo aquilo que são as ideias pré-concebidas, mas também da própria consciência de como essas novas regras poderiam influenciar na vida delas. Ou seja, as regras fundamentais do direito teriam sido criadas num contexto em que elas não foram feitas para beneficiar A ou B, mas são regras de direito fundamental criadas pelo bem da coletividade. Essa posição original só se sustenta com base naquilo que ele chama de véu da ignorância, que seria exatamente esse estado de consciência em que as pessoas estariam não pensando em como o resultado dessas leis pode beneficiá-las, mas elas estariam pensando única e exclusivamente no bem da coletividade, sem saber que posição social elas ocupam, sem saber quais seriam as consequências, né, da aplicação daquelas leis. Criaram as leis com o único e exclusivo objetivo da justiça pura e simples. Ou seja, então, a ideia que motiva a criação do direito é a justiça, é fazer prevalecer a justiça. Isso é possível porque as pessoas, em tese, segundo a lógica contratualista do John Rawls, elas fariam a proposta da criação desse direito numa posição original em que elas estariam, né, num momento usando o véu da ignorância, ou seja, ignorando e desconsiderando completamente o certo e errado, como me beneficia essa ou aquela situação, quem eu gosto ou deixo de gostar, quem eu quero que seja beneficiado, quem eu quero que seja prejudicado pela aplicação dessas leis. Ou seja, são as regras aplicadas no seu momento mais puro, usando a lógica mais pura e as intenções mais puras. Ok? Então, o que seria o véu da ignorância? Uma condição em que as pessoas não têm racismo, não têm preconceito, também não têm interesse nenhum na sociedade nem na ordem social. Então, elas criam essas leis no momento original, naquele estado que antes
né? Não havia nenhuma regra, e elas o fazem imbuídas do interesse mais puro, porque elas não conhecem o racismo, não conhecem o preconceito, não conhecem a ignorância e não têm o interesse nem o conhecimento para se beneficiar dessas leis. Ok? Então, por que ele seria um justo positivista? Justamente por conta disso. Então, você vê, se a lógica da criação original e fundamental das leis seria essa, então as leis são justas, as leis são perfeitamente justas, portanto, elas devem ser observadas exatamente da forma como elas foram pensadas. Certo? Qual que seria a lógica de fazer uma interpretação subjetiva das leis se elas já são perfeitamente justas? Ou se a natureza fundamental e básica do próprio processo de criação dessas leis já seria perfeitamente justo. Então, essa é uma ideia muito importante na obra do John Rawls. Certo? Então, os indivíduos não têm informação sobre riqueza, sobre cor, sexo, suas capacidades biológicas ou mentais. Então, eles vão escolher os princípios fundamentais da lei de forma completamente imparcial. O objetivo e a razão para a criação das leis será sempre a melhor possível. Essa é o momento original da criação das leis, essa é a natureza e o fundamento do direito. Ok? Ainda dentro da obra desse autor, ele vai dizer que, né, a partir do momento que essas leis foram criadas, né, elas se estabelecem dentro de um contexto social e elas seguem uma lógica social. Então, vejam, ele é contratualista, mas ele é muito diferente do Hans Kelsen, que vai pensar uma teoria pura do direito, completamente separada, né, do processo de evolução social, da filosofia, né, da ideia da subjetividade social. Isso é Hans Kelsen. John Rawls também é um justpositivista, também propõe que a lei deve ser aplicada do jeito que ela está escrita, ponto. Mas ele justifica isso com base numa outra lógica, com base em outro pressuposto. O pressuposto de John Rawls é um pressuposto social e é um pressuposto filosófico. Ele vai dizer que as leis seriam sido criadas dessa forma que eu acabei de escrever aqui para vocês. A origem das leis seria essa. Os homens, né, a humanidade, numa posição original, numa condição de véu da ignorância, ignorando completamente todos esses elementos que eu acabei de colocar para vocês, sexo, cor, raça, riqueza, posição social, etc, 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 desprovidas do conhecimento de tudo isso e das consequências do conhecimento de tudo isso, elas criarão as leis, elas farão a proposição das leis, que será a mais pura e mais imparcial de todas. Portanto, a lei é justa. Se a lei é justa, deve ser aplicada exatamente do jeito que foi pensada, porque o jeito como ela foi pensada é perfeito. Além disso, ele também vai dizer que, a partir do momento que a sociedade está constituída, né, ela se fundamenta, essa lei ela se fundamenta com base em princípios, né, que seriam aquilo que ele chama de princípio da liberdade e princípio da igualdade. Ou seja, então, a lei ela tem uma origem e um momento originário, natural, em que ela é proposta sem o conhecimento da existência da sociedade, sem o conhecimento das diferenças que a sociedade possui, essa lei na sua condição original. Mas depois ela evolui ao longo do tempo. Então, aí nós vemos para as leis que nós temos nos nossos dias de hoje. E essa lei e essa sociedade, o Serafim perguntou aqui se eles não têm o conhecimento, então como chegar às regras? Eles têm o conhecimento lógico, têm o conhecimento da razão e o conhecimento formal, eles não têm o conhecimento das condições sociais. Entenderam? Por exemplo, para fazer uma analogia bíblica, seria como os homens antes da queda no paraíso. Você não tinha conhecimento do pecado. Conhecimento da razão racional você tinha o conhecimento do mundo. O que você não tinha é o conhecimento do pecado, o conhecimento daquilo que é errado. Ou conhecimento daquilo que é dado, né, no contexto social. Então, como isso foi criado antes da sociedade, não havia o conhecimento de como a sociedade seria. Não há o conhecimento da riqueza, de status, não há a ideia
de raça, cor, sexo, portanto não há racismo, não há preconceito de gênero, né? Não há machismo, esse tipo de coisa. Mas o conhecimento da razão existia. Okay? Mas veja que, de qualquer maneira, isso é tudo uma abstração teórica, né? A obra do John Rawls é uma abstração teórica para se entender por que as regras do direito são justas. Então, nós estamos... Quando a gente faz essa elucubração, né? Do tipo... Então, se os homens não têm conhecimento, como é que eles chegariam às regras? Eles tinham o conhecimento da razão, mas não tinham o conhecimento de como a sociedade estaria organizada. Veja que tudo isso é uma abstração, né? Nada disso é uma coisa real. Seria quase como se você estivesse pensando aqui as regras do jogo de RPG. É isso, né? Como seria uma sociedade funcionando? Como seria a ideia do direito funcionando numa sociedade, num mundo determinado? É isso, né? Eles estão especulando sobre como possivelmente nós poderíamos explicar por que o direito é justo. Então, você cria uma explicação filosófica que é uma abstração. Mas é interessante porque ela vai fundamentar o processo de aplicação das leis, né? Então, por que você deve aplicar a lei do jeito que é escrito? Por que as pessoas devem obedecer? Porque as leis são justas. Então, todas essas teorias que visam explicar por que o direito existe, como ele deve ser aplicado e por que deve ser aplicado, eles são importantes para a gente entender a obediência ao direito. Por que as leis existem e por que as pessoas se submetem a elas. Dentro da lógica do John Rawls, as pessoas se submetem à lei por quê? Porque ela é justa. Simples assim. É claro que ele faz todo um caminho, que é isso que eu estou contando para vocês, mas no fundo tudo se resume a isso. O que o John Rawls diz? Existe direito na sociedade e as pessoas obedecem. As pessoas obedecem o direito porque ele é justo. Né? Só que ele vai fazer todo um passo, ele vai dar uma volta gigante para chegar lá, abordando contrato social, o mecanismo de funcionamento da sociedade e tudo mais. Né? É interessante. Então, o que ele vai dizer aqui? Há dois princípios fundamentais que norteiam o funcionamento, né, do processo de justiça, mas também os princípios que vão eleger os códigos da lei. Certo? Então, como é que a lei vai ser criada e com base em quais parâmetros? Esses parâmetros ou princípios seriam, para ele, aquilo que ele chama de o princípio da liberdade e o princípio da igualdade. Eu vejo que isso aqui é muito interessante, porque tem muito a ver com como funciona a própria Constituição brasileira. Já vocês vão entender por quê. O princípio da liberdade vai dizer que cada pessoa deve ter um direito igual ou mais abrangente em relação aos sistemas de liberdades básicas iguais que sejam compatíveis com a liberdade de o sistema inteiro para com as outras. Ou seja, todo mundo é livre num contexto que todos os outros são livres exatamente da mesma maneira. A mesma liberdade que eu tenho, todo mundo tem que ter. Na Constituição brasileira, portanto, todo cidadão é igual perante a lei, não é isso? É exatamente isso que ele está dizendo. É preciso, para que o direito seja considerado justo, para que o princípio da justiça prevaleça, né? O princípio da justiça é uma coisa anterior, a ideia daquilo que é justo no direito. Isso, para existir, precisa seguir dois parâmetros, o princípio da liberdade e o princípio da igualdade. O princípio da liberdade, a lei deve ser igual para todos. As propostas da lei, a ideia do direito deve ser a mesma e ser aplicada da mesma forma a todas as pessoas. Portanto, cada um deve ter um direito igual ou tão abrangente quanto as liberdades básicas disponíveis para todo o resto. Daí, a ideia de que, por exemplo, como já falei, segundo a Constituição brasileira, todo cidadão é igual perante a lei, mas isso também vai levar a uma série de outras consequências sociais. Por exemplo, né, o voto universal, direitos iguais para todos, independente de raça, cor, credo, né, direito de voto às mulheres, né, aos negros, tudo isso que sociedades anteriores não possuíam. Então, se uma sociedade possui direito e essa ideia de direito está vinculada à justiça, o direito deve ser igual para todos. Princípio elementar da liberdade, portanto. Só pode haver direito se as pessoas foram livres. Certo?
E, portanto, se esse direito for igual para todo mundo. Mas ele vai também falar no princípio da igualdade, né? Em que, dentro da lógica desse princípio, né, as desigualdades econômicas devem ser ordenadas de tal modo que elas sejam ao mesmo tempo, aí esse princípio se subdivide em dois. Consideradas vantajosas para dentro dos limites do razoável, seria o princípio da diferença, e vinculadas a posições e cargos acessíveis a todos, esse seria o princípio da igualdade das oportunidades. Então vamos lá, voltando. Princípio da igualdade. Uma sociedade é desigual. Então ele está reconhecendo que existe desigualdade dentro da sociedade. Essa é uma interpretação do John Rawls. Então, as sociedades existem, possuem direito, o direito é justo, mas as sociedades são desiguais. Mas só pode haver direito e justiça nessa sociedade se a desigualdade se apresentar dessa forma que ele coloca aqui. Se a desigualdade foge desse limite, então já não há mais justiça. Então, existe justiça no âmbito do direito, justiça que se aplica a todos, mas também deve haver justiça social nessa sociedade. Senão, o direito também não pode ser justo. O que significa tudo isso? Havendo desigualdade na sociedade, essa desigualdade deve existir permanecendo, mesmo assim, vantajosa dentro daquilo que é razoável para as pessoas, ou pelo menos para a maioria delas. O que significa isso? Haverá, por exemplo, para pensar um exemplo aqui, haverá diferença social, né, ou desigualdade dentro da sociedade. Mas ela não pode ser estratificada, por exemplo. Deve haver a possibilidade da mobilidade social. Num contexto em que você não tem como subir de classe, num contexto que você não tem como melhorar de vida, não há justiça possível nessa sociedade. Porque a sua posição, o local que você ocupa naquela sociedade, é injusto. Né? Você mesmo trabalhando, você mesmo produzindo, você mesmo construindo coisas, nunca será capaz de mudar a sua situação social. Se isso acontece, a sociedade é injusta, as regras do direito também serão injustas. Não há como a justiça prevalecer. Isso, por exemplo, descreve uma sociedade medieval, feudal. Certo? Você nasce num extrato social que vai morrer ali, não há como mudar. Mas isso também é verdade numa sociedade que não apoia a força do trabalho, em que, por exemplo, paga salários injustos, não oferece direitos fundamentais para as pessoas, ou que não permite, né, o empreendedorismo e por aí vai. Você tem uma série de nuances possíveis, diferentes, em que você mesmo trabalhando muito, nunca vai conseguir progredir socialmente. Se numa sociedade esse tipo de situação existe, então essa sociedade é injusta. As regras do direito jamais serão justas, porque as regras do direito fazem com que a sociedade funcione desse jeito, correto? O direito foi criado, ele vai ordenar a sociedade. Se ele não cria uma sociedade onde há justiça social, então esse direito é injusto. Ficou claro? Então, as pessoas devem ser livres, porque o direito deve valer para todo mundo, da mesma forma, a mesma liberdade que eu tenho, você também tem que ter, ou seja, deve haver uma regra geral de liberdade comum para todas as pessoas. Sem isso, o direito vai ser sempre injusto. Então, o direito depende do princípio fundamental da liberdade. Se uma sociedade é justa, ela garante direitos fundamentais e básicos para todas as pessoas e todo mundo é livre. Ponto. Então, isso é o primeiro princípio fundamental da liberdade. Todos devem ser livres. O direito, todos devem ser igualmente livres. Ok? O segundo princípio que ele fala da igualdade se divide em dois tópicos. Deve haver igualdade social. As sociedades são desiguais, mas dentro de limites. Então, pode até haver desigualdade social, mas essa desigualdade deve poder se reverter de alguma forma em benefício para as pessoas. O comunismo não existe isso? Depende do tipo de situação. Por exemplo, no socialismo real, que é aquilo que existiu na União Soviética, que é o que existiu
que é o que existe hoje, de alguma forma, na Coreia do Norte, você tinha ali uma sociedade burocrática, né, em que as pessoas, formalmente, dependiam do trabalho, conforme elas progredissem no seu trabalho, se elas fossem capazes, elas iam avançando na estrutura da burocracia e progredindo de vida. Elas não ganham dinheiro, mas elas ganham benefícios sociais. Elas trabalhariam, em tese, em função do coletivo. Então, isso subverte um pouco da ordem econômica. Você trabalha não em troca de benefício econômico, mas você trabalha em troca do bem comum. Obviamente, como essas sociedades elas eram sociedades que degeneraram completamente os princípios, né, que as inspiraram, o que aconteceu que a burocracia tomou conta completamente e acontece uma coisa que é o extremo absoluto daquilo que acontece no Brasil hoje. Né? Então, você tem aqui uma condição em que você tem um Estado completamente inchado, né? Uma quantidade gigante de população louca para fazer concurso, passar, né, e trabalhar para o setor público, mas não trabalhar, na verdade, ganhar dinheiro do setor público, né? Se possível, sem trabalhar. Então, você tem uma burocracia gigante que não, né, que é feita, que é pensada para não funcionar. Agora, você imagina que só existe isso. Então, isso no final das contas, isso era a União Soviética no seu momento final. Então, pelo fato de que ela se burocratizou excessivamente, isso tornaria impossível qualquer tipo de mobilidade ou ascensão social para a grande maioria das pessoas. Nesse sentido, sim. Lá era muito problemática essa ideia da ascensão. Né? Não a ascensão em termos de dinheiro, mas a progressão social. Né? Mas naquilo que seria o comunismo, não o socialismo. Né? O socialismo é um estado de transição que levaria ao comunismo. Não existe, nem nunca existiu nenhum estado comunista no mundo, porque você nunca aplicou as condições daquilo que seria o comunismo. Que seria, numa sociedade comunista não existe estado, o estado acaba porque ele não tem mais necessidade. Numa sociedade comunista, os homens, né, a comunidade e a sociedade já eliminaram todos os problemas, todas as inquietações. É difícil que exista porque os homens não têm qualidade suficiente para isso, né? As pessoas não têm o grau de empatia com relação ao ser humano, esse grau de desapego, né? Essa ideia de você pensar que vou trabalhar para o coletivo, quero que o mundo progrida, não sou eu. Eu acredito que seja possível, não o comunismo que foi pensado necessariamente pelo Marx, mas eu acredito que seja possível a gente viver num mundo melhor e que as pessoas são voltadas menos para si e mais para a ideia da criação de um mundo, né? Como um todo que seja melhor, não só para mim, mas para todos. Agora, o comunismo, só para ficar na definição formal, seria essa condição em que, por exemplo, não há ditadura, porque não há Estado, não há mais sociedade e organização política, porque isso é desnecessário. As pessoas já se tornaram tão mais evoluídas, tão mais conscientes de si mesmas, que nessa condição a sociedade seria uma associação livre, né, de produtores, ou seja, você cuida da sua vida, você produz, você faz as suas coisas, todo mundo, né, trabalha uns com os outros, todo mundo cuida e olha uns para os outros. Nós teríamos a capacidade de avançar socialmente de forma coletiva sem a necessidade da violência nem da exploração do homem pelo homem. O ponto é, como já disse, né, óbvio que isso nunca existiu, nunca nenhum Estado propôs isso. Né? A União Soviética era um Estado gigantesco. Se tinha Estado, não tem comunismo. Né? Então, o que havia ali era socialismo. Né? Socialismo é esse estado de transição que deveria levar para o comunismo. Obviamente, aquilo nunca levou a nada. Né? Aquela desgraceira absoluta criou violência, criou uma burocracia que dominava uma sociedade inteira. De comunismo ali não havia absolutamente nada no seu nome. Certo? O que o John Rawls propõe, sendo ele um liberal, é a existência de uma sociedade onde há desigualdade, porque isso é comum, funciona, mas essa desigualdade teria que existir dentro de limites, porque se a desigualdade é grande demais, a sociedade é injusta e, portanto, o direito é injusto. Então, para que haja justiça numa sociedade, as pessoas precisam primeiro ser livres, do jeito que eu falei lá antes, mas elas também precisam viver dentro daquilo que a gente chama de princípio da igualdade, que seria, se houver desigualdades, elas devem, no mínimo, oferecer algumas vantagens.
Por exemplo, elas não devem suprimir completamente as pessoas, a sociedade não deve ser estratificada. Deve haver a possibilidade da progressão social. Então, ainda que haja desigualdade, mas é uma desigualdade em que, por exemplo, você vai ter porteiro do prédio, né, que trabalha lá, depois você vai ter o engenheiro, você vai ter a diretoria da empresa e o dono, né? Então você tem aqui uma diferença social, cada um ocupa um espaço diferente. Mas o porteiro, ele pode, em algum momento, se ele quiser, se ele tiver condições para isso, né, e é importante que a sociedade proveja essas condições, ele pode ter a chance de estudar e virar um engenheiro, pular para dentro. Essa desigualdade de posições, para o John Rawls, ela é vantajosa no sentido de que ela permite que a estrutura funcione. Então, você precisa do engenheiro, você precisa da diretoria, precisa de alguém para cuidar da portaria. Ou seja, a desigualdade em si não é uma coisa maligna. Ela é se ela sufoca o indivíduo. Se ela permite, né, ser superada, se ela se permite ser superada, então aí está tudo tranquilo. Porque não pode ter uma desigualdade insuperável. Certo? E depois ele vai dizer que a segunda condição do princípio da igualdade vai ser os cargos e posições devem ser disponíveis a todos, baseado naquilo que ele chamaria de princípio das oportunidades. Portanto, é isso que eu falei também. O exemplo que eu dei sobre o porteiro também vale para isso. O porteiro também deve poder ser engenheiro se ele, né, se esforçar para isso. Se as condições estiverem dadas, ele deve poder ser capaz de ser engenheiro também. Esses cargos, né, a evolução, né, dos cargos deve estar disponível para todo mundo. Assim como os cargos políticos, assim como os concursos e tudo mais. E essa condição não deve ser uma condição meramente formal, deve ser uma condição prática. Todas as pessoas devem ter chances iguais de progredir socialmente. Se não houver essas condições, né, a sociedade é injusta, ela produz injustiça estruturalmente, portanto, o direito é injusto. Ok? Então, ele define, no final das contas, aquilo que se chamaria de... aquilo que a gente poderia chamar de liberalismo igualitário. Mas veja que, para os autores originais do pensamento liberal, a sociedade que eles conheciam tinha relativamente, né, um pouco dessa condição mesmo. Eram sociedades pouco estratificadas, pouco diferenciadas, que você não tinha diferenças sociais grandes demais. Então, por isso, como havia um nível básico de igualdade nessas sociedades, as teses liberais faziam sentido nesse tipo de contexto. Ou seja, para que esses princípios de liberalismo, né, jurídico e econômico prevaleçam, você precisa de um mínimo de condições de igualdade dentro da sociedade. Se a sociedade se torna desigual demais, ela acaba esgarçando os seus laços e ela acaba virando uma expressão daquilo que seria a injustiça e não uma expressão daquilo que seria justo. A Sandy perguntou, e as cotas? Então, as cotas são uma maneira justamente de tentar eliminar um pouco da desigualdade. Por exemplo, veja que nós acabamos completamente com aquele véu da ignorância. Então, nós somos uma sociedade preconceituosa, ignorante, né, que despreza os outros. Por exemplo, um negro correndo na rua, na periferia de uma cidade, está arriscando tomar um tiro nas costas. Né? Uma mulher branca correndo na rua no meio da noite não vai tomar um tiro nas costas. Um homem branco, muito provavelmente, não vai tomar um tiro nas costas se estiver correndo nas ruas, né, da periferia de uma cidade. Dificilmente uma mulher branca, porque ela é branca, vai entrar numa loja e alguém vai disparar o alarme, porque se é uma mulher branca que está entrando aqui, deve estar vindo me roubar. Mas uma menina, que foi minha colega de sala na faculdade, passou por essa situação. Né? Ela é uma mulher negra, foi para a loja, entrou, mas assim, nunca tinha entrado uma negra numa loja de roupa chique, né? Porque ela era uma negra de uma família bem de vida. Aliás, desculpa, ela tinha conseguido uma bolsa de estudos, isso. Ela tinha conseguido uma bolsa de estudos, aí foi comprar, né, uma roupinha, ficar bonita. Entrou na loja, a vendedora nunca tinha visto, preta,
entrar na loja, imagina, você deve ser bandido, vai me roubar. Disparou o alarme, foi aquele escândalo. Nenhuma pessoa vai passar por isso porque ela é branca, mas muita gente passa por isso porque é negra. Isso é como assim a nossa sociedade funciona. Muita gente no Brasil, nos Estados Unidos, no mundo inteiro, deixa de conseguir emprego porque é preto. Você tem as mesmas condições, né, de formação, nível de experiência igual ou superior, você vai deixar de ser contratado porque o sujeito que está recrutando olha para sua cara e pensa, isso é preto. Isso acontece. Não acontece quando você é branco. Isso é branco, não vou contratar. Acontece quando você é preto. Né? Acontece quando você é preto, de você ser parado no ônibus. Né? O ônibus é parado, você vai ter uma batida policial, policiais mandam descer todos os pretos, encostar, né, botar a mão no ônibus, faz a revista e depois põe, né, eles ou manda para a cadeia ou manda de volta para o ônibus quando fica configurado que não tinha nenhum bandido ali. Né? Pretos não eram bandidos, né? Isso não é sinônimo. Pessoas não são paradas, né, e passam por essa situação porque elas são brancas. Claro que acontece também de brancos serem detidos nesse mesmo tipo de situação. Mas, infelizmente, principalmente na periferia das grandes cidades do Brasil, você pode ler infinitos relatos desse tipo de situação. Eu recomendo muito que você procure, muito mesmo, porque aí você vai ver, né, o quão é chocante, o quão é agressivo isso. Infelizmente, a grande maioria das pessoas que vão ser paradas nesse tipo de situação são negras. Somente pessoas negras passam pelo tipo de situação em que elas têm que chamar alguém que seja branco para ir ficar na rua esperando o táxi, né? Você chama o táxi, aí você tem que ter alguém branco perto para o táxi parar, porque o táxi não vai parar com preto, né? No meio da rua, no meio da noite, ainda que naquele endereço, né, alguém tenha chamado. Eu já vi situações desse tipo, eu já passei por isso. De amigos meus, né, tá aí visitando outro colega, tem que chamar, aí depois você tem que explicar constrangido. Não é porque você está com medinho de ficar ali à noite, não, é porque aí a pessoa humilhada ali tem que explicar, não, é porque eu sou preto, né? Táxi não para para mim de noite. Aí você fica, pô, né? Porque não sabe o que é isso, porque eu nunca passei por isso. Quando você vê uma pessoa contar, você pensa, né? Mas é isso, essa é a nossa sociedade. Então, numa sociedade como essa, exatamente, nas faculdades, você não vê negros frequentando determinados espaços, né? Isso é um problema muito grande. Numa sociedade como essa, as cotas são importantes para fazer isso que o John Rawls está propondo, para promover o mínimo de igualdade, para evitar que a sociedade seja tão desigual e, portanto, injusta. Propor uma política de cotas significa colocar negros num tipo de condição em que você nunca vê gente preta, né? Você nunca vê gente preta frequentando certos lugares, ocupando certas profissões, aí você dá para as crianças da mesma cor o exemplo, né, de que existe, né, eu vi um médico que é negro, então eu também posso, né? Eu vi um médico frequentando determinado lugar, então eu também posso, né? Eu vi um preto fazendo isso ou fazer aquilo, eu também posso. Um exemplo interessante disso, né, de como essa ocupação dos espaços, eu já chego lá. Uma situação interessante, um exemplo interessante de como essa ocupação dos espaços é importante para você promover a igualdade, para você dar exemplos e motivar pessoas a mudar a sua situação, é no Star Trek, né, Jornada nas Estrelas. Você tem lá naquela Next Generation, né, na nova geração, que é aquela que tem o Capitão Picard, né? Você tem lá, a partir da segunda temporada, aquela atriz negra, Whoopi Goldberg, vocês lembram dela? Aquela de mudança de hábito. Mas essa série, ela era lá dos anos 90, no final dos anos 90. A Whoopi Goldberg tinha acabado de fazer aquela série de comédias lá, aquela mudança de hábito, Ghost, né? Aquela negra que trabalha no Ghost. Ela estava no auge da carreira dela. Aí ela se propôs
a trabalhar lá na série, que é uma série de baixo orçamento. E quando ela foi lá, já eu chego nisso aí, Mauro. Quando ela foi lá, os caras não acreditaram, né? Como é que uma mega estrela daquela quer trabalhar numa produçãozinha dessa aqui de baixo orçamento? Ela falou, olha, eu tô aqui porque eu quero dar uma contribuição para as futuras gerações de mulheres negras, porque lá nos anos 70, quando teve a primeira... Né, a série original do Star Trek, né, do Jornada nas Estrelas, tinha uma mulher negra trabalhando na ponte, né, da nave, na Enterprise, e essa negra não estava limpando o chão, né, como é sempre, os negros são retratados nas novelas, né, ou nos filmes, né, se o negro não é escravo, está limpando o chão, é bandido, alguma coisa assim. Ela estava trabalhando, né, numa função importante na ponte. Aí ela falou que foi por causa disso, porque ela viu uma mulher negra fazendo aquilo, que ela pensou, então é possível, também eu posso, né, ser alguém, porque ela nunca tinha visto nenhum negro ocupando um lugar importante, né? No futuro não tinha negro, não existia nenhum filme de ficção científica mostrando o futuro em que tivesse algum negro. Nenhum negro existia no futuro. O primeiro lugar que existiu isso foi no Jornada nas Estrelas. E só uma curiosidade para fechar esse parênteses, nessa mesma série, inclusive na série original, teve o primeiro beijo interracial. Primeiro homem negro beijando uma mulher branca. Você sabe o que aconteceu? As pessoas queriam tacar fogo na sede da empresa, no estúdio. Do absurdo que era, né? Negros e brancos interagindo desse jeito. Então, esse é o nível de violência, né, racial presente naquele momento histórico e continua aí hoje. Essa questão das cotas, ou seja, então é importante você ter gente negra ocupando certos espaços, porque isso ajuda a mudar a realidade, né, de todo um grupo de pessoas. As cotas, elas servem para fazer isso, para colocar pessoas negras nesse tipo de contexto. Aí você pensa, por exemplo, cotas, mas cotas de que tipo? Cotas na faculdade? Já eu chego lá. Mas, por exemplo, as cotas da Magazine Luiza, né? Então, vamos fazer um programa de trainee só para negro. Acontece que, né, do ponto de vista prático, a grande maioria dos programas de trainee que existe no Brasil inteiro são só para brancos. A diferença é que isso não está escrito no papel. Nenhum negro vai passar, né? A diferença é que aqui, pelo menos, os brancos sabiam que não tinham a chance, porque estava escrito lá no edital. Geralmente, o preto já chega sem chance nenhuma. Então, você dá a chance, né? Veja que você não está dando nada de graça para a pessoa, você está dando a chance. Né? Você está dando a chance da pessoa entrar na faculdade, você está dando a chance da pessoa se formar e chegar lá no final. Você não está dando diploma sem a pessoa saber, você está dando a chance da pessoa entrar. Dando a chance da pessoa entrar no programa de trainee. Isso faz toda a diferença, num contexto em que, estruturalmente, as pessoas não têm essas chances. O sujeito vai fazer a entrevista, ele não é contratado porque é preto. Estruturalmente, isso existe, né? Assim como mulheres passam por muitas situações muito problemáticas porque são mulheres. Então, a cota, ela tem como objetivo não resolver completamente o problema, mas ser parte da solução. E parte da solução tem a ver com, por exemplo, você colocar negros em posição de poder. Cota na universidade é muito importante porque você precisa formar médicos, você precisa formar médicos negros, você precisa formar diplomatas negros, você precisa formar engenheiros negros, para que professor Elício disse, né, no primeiro período, de classe média, para que eles tenham a possibilidade, depois no futuro, de se beneficiar, né, dessa condição. Exatamente, nós tivemos 300 muito tempo de escravidão, nós temos até hoje um ranço, né, muito complicado, muito problemático, e estruturalmente essas pessoas têm menos chance. Fazer cota não é reconhecer que os negros são inferiores, é reconhecer o racismo como ele é, porque as pessoas não têm chance de entrar e elas precisam ter a chance de entrar. De fato, a cota é reconhecimento do racismo, sim, é o reconhecimento de que a sociedade brasileira é profundamente racista e violenta. Nós vemos numa sociedade que o sujeito vai lá para o restaurante, o Gero, lá em São Paulo,
e se alguém enche o saco dele, ele mete a mão no peito, aponta o dedo na cara dos outros e diz que eu vou ligar para o meu delegado, né? Essa coisa do... Você sabe com quem você está falando, né? Eu sou a minha família, sou cidadão de bem, eu sou não sei o quê. Essa sociedade dos embargadores, dessa pessoa que diz cidadão não, né? Engenheiro, formado, melhor que você. Quer dizer, essa sociedade do eu sou melhor que você, né? É a sociedade que trata o outro, que trata o negro, que trata o favelado como lixo, trata como se não fosse gente. Você buscar romper essas barreiras é muito importante para você construir um mundo melhor e uma sociedade mais justa, certo? Então, cota é uma tentativa de você reduzir um pouquinho, pelo menos parcialmente, a desigualdade, né? Vencer essa situação que o John Rawls está dizendo aqui. Uma situação de estratificação social insuperável, em que o negro, o favelado, não tem como, não tem condições de sair dali. Correto? É muito importante a gente entender isso, né? Só existe uma sociedade baseada no mérito quando quem passa nas vagas teve realmente mérito, né? Nem sempre é o caso, né? Quando você tem um grupo inteiro de pessoas que nunca vai ter acesso à educação de qualidade no seu nível fundamental e médio, quando você tem gente que não consegue emprego porque o endereço dele fica na favela, quando você tem gente que não consegue emprego porque ele é preto, né, e é a cor da pele dele que faz com que ele não consiga emprego, e isso acontece no Brasil inteiro, todo santo dia, em todos os lugares, né? Eu não vou dizer para vocês aqui nomes, né, porque isso é uma situação muito grave, mas eu estava no churrasco 2 semanas atrás, coisinha muito pequena, né? Pandemia, você não pode estar junto do pessoal, reunimos 6 amigos. Primeira vez que eu saí de casa desde março, né, na pandemia, para um tipo de situação como essa. Eu estou ali à risca, seguindo a quarentena. No meio do nada, alguém puxou essa... Né, no final, na saída, isso que você está falando ali, só tinha gente do High Society aqui, do direito vilenense, né, da judiciário e direito aqui. Aí alguém derruba o copo, alguém já puxa, tinha que ser preto. Tinha que ser preto, não. Aí, ó, a coisa de preto. Quando se não é na entrada, é na saída. Isso parece brincadeira, mas veja que isso o fato de que a pessoa para pensar, o fato de que a pessoa considera natural falar uma coisa dessas, ocupando a posição social que ocupa, tendo a responsabilidade que tem, isso mostra como é introjetado essa inferiorização do outro, né? Existem pessoas que você diz, que você acha, né? Esse é cidadão de bem, esse presta, esse é gente, e tem gente que não é isso. Gente que é preto, gente que mora na favela, gente que não é gente que se morre, você não fica chocado, né? Você não sofre por conta disso, ninguém vai fazer manifestação, né, por conta disso. Então, reverter essa condição de racismo é uma tarefa muito importante da sociedade, né, dentro da lógica aqui da obra do John Rawls. Uma sociedade é injusta se ela é estratificada, se ela não oferece espaço para a progressão social. E nós temos o grupo inteiro da população brasileira que não tem espaço para a progressão social. A cota não diz que o negro é inferior. Ela dá uma chance para quem nunca teria a chance de ocupar aquele espaço, de estar lá. E as consequências têm sido muito boas. Basta ver os dados, os estudos todos que descreveram o que aconteceu depois de todos esses anos em que a cota já foi implementada no Brasil. Você sabe qual é a diferença de nota no último ano entre os alunos que entraram por cota, mesmo em curso de medicina, e alunos que não entraram por cota? As médias nas provas finais. Você sabe qual é a diferença das notas? Nenhuma diferença. Né? A gente que não está lá, porque nunca teve a chance de ter uma educação melhor lá na base. Né? Não tem chance de estar lá porque é preto. Mas, a partir do momento que teve essa chance, elas construíram, né,
o seu próprio espaço. O Brasil tem mostrado isso enormemente. Então, a gente tem, aos pouquinhos, né, visto surgir uma classe média de gente que pôde entrar na faculdade por cota e, né, está construindo aí uma vida e uma carreira. Sandy, é só te avisar que eu não consigo ouvir o que você está falando. Você eu nem citei não sei o que aconteceu aqui na minha conversa, que eu não consigo ouvir o que você fala. Tá? Precisa editar. Está ouvindo agora? Ok? Tá, então, só... O professor Elício disse, quando a gente estava no primeiro período, que cotas era uma forma... É que eu não estou escutando, você precisa escrever, porque eu não consigo. A minha configuração do áudio aqui, eu não sei o que aconteceu, né? Que tá funcionando aqui o áudio, mas eu não estou conseguindo ouvir você. Ok? Gostei. Né? Então, enquanto você escreve aí, deixa eu só, então, fechar aqui a nossa discussão sobre o John Rawls. Então, ele é um contratualista do século XX, né? Escreveu lá no final dos anos 70. Sua obra principal chama-se Uma Teoria da Justiça, né? Uma das suas obras importantes é a Teoria da Justiça. Ele propõe que, ao invés de chamar de estado de natureza, ele chama de posição original. Nessa posição original, as pessoas não teriam consciência do racismo, né? De raça, cor, credo, posição social, nada disso. Então, a intenção original do direito é pura e racional. Os parâmetros, a partir do qual as leis vão ser criadas e propostas, serão, né, parâmetros, o princípio da liberdade. Fecha o áudio. A lei, para uma sociedade ser justa, a lei deve ser igual para todo mundo deve ser igualmente livre, e também deve haver igualdade na sociedade, embora reconheça-se que ela é desigual, mas essa desigualdade não deve passar de determinado limite, deve ser possível a promoção da ascensão social. E, além disso, os cargos e posições devem estar acessíveis a todos, com base no princípio da igualdade de oportunidades, ou seja, todo mundo deveria ter o mesmo nível de formação, né? Condições econômicas suficientes para poder construir a sua vida, né, do jeito que a vida possa ser minimamente digna. Ok? Então, o Elício falou que no primeiro período, cota é uma forma da gente pagar. A cota é uma forma da gente pagar pelo tempo que os negros foram escravizados, é isso? É um pagamento muito pequeno. É uma coisa de comprar um iate, o dinheiro que eu tenho na minha carteira agora. Só para fechar essa discussão, é uma coisa muito comum que as pessoas costumam dizer em relação a esse tipo de tema mas eu não sou culpado da escravidão, não vivi isso, né? Então por que eu tenho que pagar por isso? Por que eu tenho que ceder a minha vaga, né, como se a vaga fosse dele, para que outra pessoa possa entrar quanto da escravidão que aconteceu lá há tanto tempo? Não, é verdade, né? Hoje, pessoas que vivem hoje nesse mundo não são mais responsáveis diretamente pela escravidão, mas elas são responsáveis pelo racismo que elas possuem e elas se beneficiam todas as pessoas que não são negras, elas se beneficiam do mundo que foi construído com base no trabalho escravo negro. Né? Ou seja, você se beneficia de uma situação em que você não vai ser parado pela polícia porque você é branco. Você não vai ter a sua vaga de trabalho negada porque você é branco. Ninguém vai te fazer uma piada com a sua cara, né? Tipo, olha lá o brancão. A piada é um negão. Né? Então, sim, certamente. Mas você vê, se uma pessoa que não é negra passa por cota, é um branco bandido. O problema não é do negro. Ou seja, o cara não consegue arrumar emprego. O cara não consegue passar, né, numa universidade pública, porque a esmagadora maioria das pessoas que são negras ocupam um extrato inferior social, são pessoas pobres.
Aí, por conta disso, que é herança de uma tradição sócio-histórico-econômica em que o negro era escravo, era inferior, não era gente, podia ser comprado, podia ser vendido. A mulher negra, né, podia ser comida do jeito que quisesse, não era estupro, né? Podia ser mutilada, podia ser destruída, podia acontecer o que quisesse. Por conta disso, por conta desse tipo de situação, essas pessoas são vistas como criaturas inferiores até hoje. E elas pagam o preço disso até hoje. Então, quem não passa por isso é naturalmente privilegiado. Nós já falamos sobre isso em outras aulas. Por exemplo, o fato de que eu sou homem me coloca numa situação em que eu não saio na rua com medo de ser estuprado. Eu não tenho que parar para pensar nisso. Se o meu chefe chama de noite para ir para algum lugar, né? Vamos jantar? Vamos para tal lugar. Eu não estou com medo que ele vai querer me comer. Né? Eu não tenho que me preocupar o que vão pensar, né? Se as pessoas vão passar aqui e me ver jantando com o meu chefe, meu Deus. Não tenho que parar nem para pensar nisso. Não é uma questão para mim. Eu não tenho medo de sair na rua e as pessoas ficarem olhando demais para minha bunda se eu tiver com uma calça colada. Eu não tenho medo do que as pessoas vão pensar de mim quando eu estiver andando nas ruas, da minha roupa, esse tipo de coisa. Não estou nem aí com isso. Então, veja, essa é uma situação de privilégio. Eu sou culpado disso? Eu tinha que ser penalizado? Não, né? Fui eu que fiz isso, eu que causei isso? Não. Eu sou bandido por conta disso, porque eu sou homem e não tenho medo de ser estuprado na rua, porque eu não tenho medo de o que as pessoas vão achar se eu estou, né, jantando com o chefe? Não. Eu sou culpado disso? Sou vilão? Não. Não é disso que se trata. Mas é importante reconhecer a posição do outro, a situação do outro. O mal que não me aflige deveria me atingir da mesma forma quando eu vejo atingir os outros. Se eu vejo alguém ser vítima da injustiça e eu não faço nada, aí sim eu viro maligno também. Se eu sei o que o outro passa e eu acho normal, eu não acho que a gente devia fazer nada para mudar isso, isso é muito grave. Eu tenho que fazer a minha parte também para mudar isso. É importante compreender. É cúmplice, exatamente. Ou seja, é importante compreender o que a população da periferia brasileira passa, o que as pessoas negras passam. É importante entender o que os negros, o que as mulheres passam, né, numa sociedade machista, agressiva como a nossa. É importante entender isso. Né? Ainda que não seja meu problema, ainda que eu não faça isso, ainda que eu não seja machista, e ainda que eu não seja vítima do machismo, é importante que eu queira viver numa sociedade melhor, não só para mim, mas para todo mundo. Se eu não quero isso, eu sou parte do problema. Eu sou parte do problema, sou cúmplice, sou um bandido igualzinho. Né? O cara que vê alguém ser vítima de violência na rua, vira a cara para o outro lado e passa e vai embora, é igualzinho o bandido que está atacando o outro. Nós temos que fazer a nossa parte, a gente tem que se proteger e proteger quem não pode, quem não é capaz de fazer isso sozinho, quem não tem a chance, quem nunca teve a chance, nem a possibilidade mental de se colocar. Eu vou te dar um exemplo de como é importante isso. Quando eu estava na minha faculdade, eu fui diretor de recursos humanos, depois presidente, numa empresa júnior, que a gente fazia pesquisa de opinião e pesquisa eleitoral. Eu cheguei a coordenar, né, coordenação de campo, pesquisa até de eleição em Campinas, em São Paulo, assim, isso na época que a gente estava na faculdade, foi uma coisa muito legal. E a gente começava a fazer teste de pesquisa nos arredores ali da faculdade, né, nos nossos primeiros testes. Então, as primeiras pesquisinhas que a gente fez eram coisas do tipo, por exemplo, vamos fazer uma pesquisa sobre a imagem da Unesp, né, da Universidade Estadual Paulista, que foi onde eu me formei. Nós fizemos essa pesquisa no bairro de frente para a faculdade, assim, você atravessava a pista, né, do outro lado, vendo a faculdade, estava esse bairro. Nós perguntamos para as pessoas que moram lá, em um bairro pobre. Né? Nosso alvo era alunos em idade escolar, jovens em idade escolar. A esmagadora maioria deles nem sabia os cursos que a faculdade tinha. Porque eles pensavam, nunca vou poder passar ali, né? Isso não é para mim. Isso não é para gente como nós, não é para quem mora aqui. Então a pessoa não tem nem a chance de pensar que ela pode chegar lá. Porque aí ela fala
o professor na escola, não, o que você quer ser quando crescer? Não, eu quero passar ali, ó, eu quero ser internacionalista. Eu quero ser formado em fisioterapia ali na Unesp. O professor dá risada na cara. Você, né? A gente daqui, né? Você dá risada na cara. Você mata o sonho da criança logo ali. Pai, mãe, família, né? Menino, vai trabalhar, menino, vai fazer ali, ó, você vai capinar um lote. Né? Quando você terminar a escola, você vai fazer isso ou vai fazer aquilo. Né? Não é fica aí achando que você vai estudar, né? Que vai fazer uma faculdade, vai fazer alguma coisa assim. Então, o meio em que essas pessoas vivem, eu posso dizer para você de carteirinha, porque eu passei por isso, né? Eu passei por isso, né? Eu cresci numa favela completamente fodida, no meio de palafita, que é aquelas casas no meio do mangue, em que eu morava num barraco de madeira, né? E a casa era sustentada em cima de estacas, né? Embaixo do mangue, às vezes a água do rio subia, né? Levava as casas embora, acabava com a mobília inteira. Passei por isso umas 2 vezes quando eu era pequeno. Aí eu mudei de lá quando eu tinha 7 anos, vim para uma cidade do litoral sul de São Paulo, mas aí para morar em sítio, meu pai era caseiro e tudo mais. Mas se eu não tivesse mudado de lá, o meu destino provavelmente teria sido o mesmo que os meus amigos da infância tiveram, virar tudo bandido, todo mundo lá no meio do mangue, no meio do mato, o lugar mais perigoso do mundo, bandido andando para um lado e para o outro. Eu nem sabia, quando eu era criança, eu não entendia nada do que estava acontecendo ali. Mas os moleques que cresceram ali nunca tiveram a oportunidade de ser outra coisa na vida. Eu tive a oportunidade simplesmente porque eu não estava mais naquele espaço. Então, a gente precisa ter muito cuidado na hora de pensar em como lidar com o outro, né? Compreender as consequências desse tipo de política social tem a ver não com o que eu acho ou deixo de achar, mas tem a ver com o mundo como ele é e qual é a condição na qual as pessoas vivem, né? O que acontece na realidade, por que existe isso, como é que nós chegamos ao ponto de você ter que propor cotas para que pessoas de uma determinada cor consigam entrar numa faculdade, consigam passar no programa de trainee. Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. Né? Por que cota me ofende e não a razão pela qual a cota existe me ofende? Isso é importante para a gente parar para pensar, certo? Ok? Então é isso, pessoal. Abraço. Deem uma olhada lá no livro. Tratem bastante detalhes desse material. Vou deixar ali alguns trechinhos para vocês. Ok? Então é isso. Grande abraço. E tchau, tchau. Até a próxima. Boa noite.